Fala galera, beleza? Meu nome é Enzo, sejam bem-vindos ao meu canal e ao 10º episódio do curso de Python que estou produzindo. Nesse episódio a gente vai falar sobre estruturas condicionais. Muito bem, até agora você só desenvolveu um tipo de programa. Ele sempre vai ter o mesmo início, sempre vai ter o mesmo final e não tem algo muito diferente disso. É para isso que servem as estruturas condicionais. Então é aqui que o curso começa a ficar mais interessante, porque as estruturas condicionais elas abrem brechas para muita coisa legal, tá? Então você tem uma interação mais legal com o usuário, sabe? Tem mais caminhos daquele programa ocorrer. Não é uma coisa só, vai ser sempre a mesma coisa. Por isso que são estruturas condicionais. Vai depender da condição ali do programinha, sei lá, vai depender de um valor que o usuário digitar, por exemplo. A gente já vai ver exemplos assim, tá? Primeiramente aqui rapidinho, eu gostaria de estar traduzindo essas três aqui estruturas condicionais, porque eu acho que pode dar uma facilitada para vocês mais para frente, tá? A gente vai ver primeiro o if, depois o else, depois o elif, tá? Então vai dar para entender mesmo se a tradução literal não ajudar, tá bom? Primeiro, isso aqui tudo vem do inglês, tá bom, galera? Primeiramente, o if significa se. Então a gente vai perguntar para o programa. Se a estrutura que a gente vai colocar for verdadeira, ele vai executar uma coisa. O else é como se fosse um se não. Então, se isso aqui for verdadeiro, ele executa uma coisa. Se não, aqui que entra o else, ele executa outra. E aqui vem um elif, que é meio que a mistura dos dois. É como se fosse um se não se. Eu sei que é meio confuso. A tradução literal do elif fica bem ruim. Mas com a prática eu tenho certeza que vocês vão conseguir entender. Beleza? Então bora lá falar do if. Enfim, eu criei um exemplozinho aqui básico para vocês conseguirem entender. E eu quero que vocês prestem atenção na sintaxe, tá bom? Mas antes mesmo da gente falar da estrutura condicional if, eu quero que vocês prestem atenção nisso aqui, tá? Isso aqui tem a ver com as aulas anteriores, a gente está usando o input, a gente está colocando aqui o lower, e vocês já vão entender o porquê, tá? Presta atenção na sintaxe, tá bom? Do if. O que que a gente vai fazer? O que que isso aqui simboliza, na verdade? Eu acho melhor começar falando assim. Então, traduzindo, né, algo que eu já falei há um tempinho atrás, se a bebida, por isso que é tão bom nomes de variáveis bons, sabe? Então, se bebida preferida for igual a café, enfim, eu criei um exemplozinho simples para ficar fácil de vocês entenderem, tá bom? Então, preste atenção na sintaxe, tá? Mas antes mesmo da gente falar da estrutura condicional if, presta bem atenção nisso aqui, tá bom? Eu espero que vocês estejam entendendo, porque isso tá condizendo com o que a gente falou nas aulas antepassadas, tá bom? Então, é um input que vai receber um valorzinho aqui e a gente está colocando todo esse valorzinho aqui, vai estar transformando todo esse valorzinho que vai ser recebido pelo input, no caso que vai estar sendo armazenado pela variável chamada bebida pref, né? Lembra de estar separando é, com underlines aqui os nomes da variável, tá? Se ela tiver um nome composto e tudo minúsculo, tá? Então a gente está transformando todo esse valor que vai ser recebido por esta variável em minúsculo. Por quê? Porque isso facilita a verificação. Verificação do quê? Enfim, vamos dar uma olhadinha agora na estrutura condicional if. Lembra que eu falei um tempo atrás que ela pergunta se algo é verdadeiro? Então, logo depois da estrutura condicional if, a gente já digita um blocozinho e pergunta que isso aqui, se isso for verdadeiro, tudo que está dentro aqui do if, no caso, presta bem atenção na sintaxe, tá? Antes de falar o que isso aqui significa, explicar tudo direitinho, eu quero falar da sintaxe, tá? Imagina o seguinte, você tem um if, aí tem isso aqui, tá? Isso aqui tem que ser verdadeiro para o que está dentro do if ser executado. Mas o que é que está dentro do if? Como é que você identifica, tá? Em muitas linguagens de programação é usado as chaves, mas o Python não usa chaves, ele usa indentação, são espaços mesmo. Então, isso aqui não está dentro do if, ele está encostado aqui na barrinha, na esquerda, ele está encostado, dá para ver, né? Agora, já aqui, ele não está encostado, ele está dentro do if, ele está alinhado, então está indentado. Então, a gente consegue saber se essa estrutura está dentro do if, por isso, ele está indentado, tá? O padrão são 4 espaços, ou você pode apertar Tab que o PyCharm já faz isso para você. Você aperta Tab, ele já vem direto, ou você vem 1, 2, 3, 4.
aqui também vai servir, tá bom? É que o tab é mais rápido, o PyCharm já tem esse atalho. Então, olhando para cá, a gente sabe que esse print tá dentro do if, esse print tá dentro do if. Já esse print aqui não tá dentro do if, porque ele tá encostadinho aqui nessa barrinha. Já este print aqui, ele tá dentro do if, tá indentado. Eu posso ter um if dentro de outro if. Caso eu tivesse um if aqui, caso eu tivesse um if aqui, eu teria que indentar mais uma vez, tá? Então, a cada vez que você impõe no seu código uma estruturazinha dessa, você tem que obrigatoriamente colocar a indentação. Porque isso aqui, esse print, se refere ao if. Caso isso seja verdadeiro, isso vai ser executado, tá? Então, isso aqui não simboliza nada, isso aqui tá errado. Por quê? Se a bebida preferida for igual a café, então o que é que ele vai fazer? Não tá dizendo nada, isso aqui vai dar erro, tá bom? Enfim, vamos voltar aqui para onde a gente estava. Eu falei que eu vou explicar isso aqui direitinho, né? Primeira coisa que eu quero chamar a atenção: igual, igual e somente igual. Nos primeiros episódios eu falei que igual ele é como recebe. Então, bebida preferida recebe o input, no caso o valor, né? Que o usuário vai digitar no input, tá? Então, um igual você lê como recebe. Agora, dois iguais, no caso igual, igual, você vai estar lendo. É realmente o igual que a gente está acostumado, tá? Um antônimo de diferente. Então, se a bebida preferida for igual a café, a gente vai estar recebendo uma string, tá? Então a gente coloca uma stringzinha aqui. Então, se o que eu digitar e o valor da variável for igual a café, ele vai estar printando isso aqui, tá bom? Então presta bem atenção. Não é somente um igual, são dois, tá bom? Isso aqui simboliza o igual que a gente está acostumado. Isso aqui é recebe, tá bom? Vamos dar um Ctrl Shift F10 para a gente ver. Na real, antes eu não sei se vocês prestaram muito atenção no que esse código está querendo fazer, né? Mas enfim, ele pergunta para o usuário qual a bebida favorita dele e o usuário vai responder, tá? Ele não vai usar esse valor para muita coisa, afinal ele só vai estar querendo aqui a do café. Se for qualquer outra coisa diferente de café, ele fala tem um bom dia. Na real, o tem um bom dia vai ser executado todas as vezes, mas se for café, ele vai ter essa frase aqui adicional. Que legal, a minha bebida preferida também é café. Então a gente vai dar um Ctrl Shift F10 aqui para executar o código. Opa, qual a sua bebida favorita? Suco. Não é café. Então ele fala tenha um bom dia. Ctrl Shift F10 aqui de novo, você vem aqui para executar de novo. Qual a sua bebida favorita? Café. Que legal, a minha bebida preferida também é café. Tenha um bom dia. Então esse tem um bom dia ele vai ser sempre executado, porque ele não está dentro de nenhum if, tá? Seria executado se ele tivesse aqui no caso. Opa, aqui. E aí se eu executasse o programa mais uma vez com a sua bebida favorita, café. Que legal, a minha bebida favorita também é café. Tenha um bom dia. Agora você coloca outra coisa diferente disso, sei lá, suco. Ele não vai mostrar nada. Por quê? Porque este print também pertence a esse if. Eu não estou executando nada depois do código, tá? Então, vamos voltar lá do jeito que estava para ficar bonitinho, tá bom? Só mais uma vez aqui para vocês verem qual a sua bebida favorita. Já tem um bom dia. Não é café, então ele não mostra, tá? Esse programa faz a verificação para ver se a bebida favorita do usuário é café. Agora, vamos falar do else. Assim como no if, eu também criei aqui um exemplozinho básico para vocês conseguirem entender, tá? Então, o que é que esse programa aqui vai estar querendo fazer? Esse programa, ele é feito para identificar se o número digitado pelo usuário é par ou ímpar. Eu não sei se vocês lembram, lá na aula de operadores aritméticos, eu falei que esse operador aqui em específico, módulo, era muito usado para saber se o número era par ou ímpar, porque você sabe que o número é par porque a divisão dele por 2 vai ser sempre zero. Então é essa checagem aqui que a gente vai estar fazendo, tá? Isso é interessante para vocês verem que não só strings podem ser colocadas em xeque aqui, no caso da verificação para ver se algo é verdadeiro, tá? A gente também vai ver operadores relacionais, que a gente vai estar usando muito com números, né? Se algo for menor, maior, maior, igual, diferente. Então, vocês vão ver que não só com strings a gente faz essa verificação aqui do if, tá bom? Enfim, falando do else, eu acho que vocês lembram do que eu falei no iniciozinho do vídeo. Afinal, foi há pouquíssimo tempo atrás. Isso aqui, o que ele está querendo dizer? Se o módulo deste número, no caso, o resto da divisão dele por 2 foi igual a zero,
Lembra que isso aqui lê como igual, de verdade, né? O igual que a gente está acostumado, isso aqui lê como recebe, tá? É importante essa diferença. Lembra também que o contrabarra ele só dá um espaço. Eu coloquei isso aqui para ficar mais bonitinho, para ficar separado as coisas, tá? Enfim, se o resto da divisão dele por 2 for zero, ele vai falar, o número é par. Afinal, essa é a lógica para descobrir se o número é par. Se não, ele vai falar, o número é ímpar. É interessante usar o if e o else aqui, porque a gente tem somente duas condições, tá bom? Então, ou ele é par ou ele é ímpar. Não tem como ele ser o meio, sabe? Então, isso é interessante de da gente estar fazendo, tá? O else você não coloca nada, você não precisa colocar uma coisa para ser verdadeiro, porque o else ele vai ser executado sempre que isso aqui for falso. O if não vai ser executado sempre que isso aqui for verdadeiro, não é? Já isso, quando isso aqui não for verdadeiro, ou seja, quando isso aqui for falso, o else vai ser executado. Então este print aqui vai acontecer. E esses aqui, e esse aqui, eu espero que vocês lembrem, vai ser sempre executado, tá? É o mesmo print do exemplo anterior. Dá um Ctrl Shift F10 aqui para vocês verem. Digite o número 29. A gente sabe que 29 é ímpar. Vamos lá. Opa, eu dei muitos espaços aqui. O número 29 é ímpar. Tenha um bom dia. Então, o que que ele fez aqui? Ele pegou o número 29, tentou dividir por 2 e verificou se isso aqui, se o resto da divisão é igual a zero. Não, não é igual a zero. Ou seja, isso aqui é falso, ele cai para cá, cai para o else. Então ele vai lá e executa o else, o bloco else. Então ele printa o número, no caso eu vou estar pegando aqui usando fstrings, tá bom? Essa variável aqui, n, que vai estar recebendo o número do usuário, ele vai falar que é ímpar, tá? Fazendo mais uma verificação aqui, eu vou colocar 100, a gente sabe que 100 é par, então o número 100 é par. Tenha um bom dia, isso aqui vai ser sempre executado, tá bom? Agora vamos pro elif. Agora, partindo aqui para outro exemplo básico, a gente vai falar do elif, tá? É um programa bem bobinho que eu fiz, mas eu acho que vai dar para entender de boa, numa nice, tá bom? Enfim, a gente tem aqui a variável nome, vai estar recebendo o resultado aqui desse input, a gente vai estar transformando em um lower aqui para facilitar a nossa verificação, tá bom? E aqui a gente tem um else, caso tudo retorne false, vai cair no else, tá bom? Enfim, o que é que esse programa aqui ele quer fazer? Ele basicamente quer saber o nome do usuário e para cada nome ele tem uma interação diferente, né? No caso, na real, não é para cada nome, para cada desses 4 nomes aqui, né? Caso não seja nenhum desses 4, ele só tem essa aqui, tá bom? Enfim, quis dizer uma interação personalizada para esses 4 nomes, assim, bem diferentes. Isso aqui é bem genérico, que é para qualquer outro, né? Enfim, acho que vocês já repararam que a estrutura do if, do elif, é muito, muito parecida. E eles fazem quase a mesma coisa. O que é que. Qual a diferença? A principal diferença entre o elif e o if. O elif não vai ser executado quando um elif acima dele for verdadeiro ou quando o if acima dele for verdadeiro. Não tem como você colocar somente um elif, tá? Isso aqui vai dar um erro. Somente se coloca elif depois de um if, porque pelo motivo que eu acabei de te falar, tá? Então, o elif ele não vai ser executado caso esse if aqui seja verdadeiro, tá bom? E este elif aqui, esses dois aqui abaixo, no caso, não vão ser executados caso esse seja verdadeiro, tá? Aí você deve estar se perguntando, ué, mas com if não seria assim? Não. Vamos supor que o nome seja Pedro, que o usuário tem digitado Pedro. Então ele verifica, o nome é igual a João? Não. Então ele passa o próximo. O nome é igual a Pedro? Sim. Então ele printa aqui. Mas ele verifica também aqui, o nome é igual a Anderson? Não. O nome é igual a Enzo? Não. E como retornou um verdadeiro, ele não vai executar o else, tá? Então, se fosse tudo de if, o código ia fazer cada verificação. O elif, ele te dá performance. Então, quando você tem exemplos, tipo esse aqui, que você só depende de uma condição e você quer checar várias condiçõezinhas ali dentro de uma variável só, sabe? Dentro de uma caixinha de possibilidades que você conhece, é muito bom utilizar elif. Óbvio que tem casos que o elif não serve, né? A gente tem que usar o if mesmo para fazer a verificação um por um. Mas o elif vai te dar performance aqui quando um caso é semelhante
a este. Pelo motivo que eu te falei, no caso, isso aqui é um programinha muito simples, mas com um grande projeto vai te dar bastante performance, tá? Então, use Leaf. Já vi muita gente que usou If ao invés de Leaf numa coisa assim. Fazia um programa que era meio complexo, né? Fazia requisições em servidores, né? Em uma base de dados, e aí ele colocava no Excel, e aí essa pessoa acabou cometendo um errozinho e colocou para o programa fazer todas as verificações, mas ela se encaixava em mais de uma, então acabou dando um errozinho no código dela, tendo um resultado inesperado. Então fiquem bem atentos em relação a isso, tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido o if, o else e o elif, tá? Quinta-feira, hoje é terça, o dia que esse vídeo está sendo postado é uma terça. Na próxima quinta, que é o dia que também tem vídeo, vai ser um dia especial somente para exercícios. Então eu vou estar postando exercícios aí relacionados aos conteúdos que a gente já viu, tá? Eu conversei com algumas pessoas e elas falaram que é uma ideia super interessante e eu espero do fundo do meu coração que ajudem. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se não gostou, deixe o dislike. Afinal, o que importa é a sua avaliação. E até a próxima. Tchau!